Olá, trilheiros e trilheiras, tudo bem? Meu nome é Lucas Bento e eu vim aqui falar com vocês hoje sobre fundamentos de direito societário. Vamos lá? Primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui com vocês, a gente vai ter alguns módulos aqui, desde a estrutura do direito societário até a dissolução e o fim da sociedade. De forma geral, nesse primeiro módulo a gente vai falar sobre o objeto do direito societário. O objeto do direito societário é duplo. Ele constitui a relação societária, ou seja, a relação dos sócios entre si, e a estrutura societária, a formação da sociedade para a sua apresentação externa. Vamos lá. Sociedade se constitui a partir do fenômeno associativo. O que é o fenômeno associativo? O fenômeno associativo, como vocês podem ver, é a cooperação entre dois ou mais sujeitos em um dado ramo de atividade para a consecução de uma determinada finalidade. A gente pode dizer que essa finalidade, ela, via de regra, é econômica, mas pode não ser. Existem associações que não são necessariamente realizadoras de atividade econômica. Vamos lá. Então, toda vez que a gente cria uma associação, a gente tem uma relação dos associados entre si, a relação dos sujeitos e a relação desses sujeitos com a frente externa, ou seja, a relação da sociedade como uma unidade com as pessoas externas. O que a gente tem de um probleminha aí? O que a gente tem de um probleminha aí foi uma invenção. Invenção de português, a gente pode dizer assim, que são as sociedades unipessoais. Sociedades que não têm mais de uma pessoa. Por conta disso, mais modernamente, temos o costume de dizer que o objeto do direito societário, mais do que o fenômeno associativo enquanto cooperação de duas ou mais pessoas, na verdade, é o direito das organizações finalísticas privadas, ou seja, organizações, sejam elas de duas ou mais pessoas ou não, mas que se organizam como uma autonomia própria para realizar uma atividade com a consecução de uma determinada atividade econômica. Vamos lá. Como que se estrutura o direito societário no direito brasileiro? A gente começa a partir da Constituição Federal. A Constituição Federal garante para a gente, lá no artigo 5º, lá naqueles direitos fundamentais nossos, a liberdade de associar. Alguns professores gostam de dizer que essa liberdade é plena e cabal. Você pode se associar para tudo aquilo que não é vedado por lei, para tudo que não é ilegal, ok? Se a gente for, então, agora para dentro do Código Civil, pensar nas associações privadas, a gente vai ter, então, uma posição muito interessante do artigo 44. Vamos pensar um pouquinho em topologia legal? O artigo 44 do Código Civil, ele fala sobre associações. Associações como um gênero, do qual as sociedades, lá no livro 2º, quando fala do direito dos negócios, é uma espécie. É importante a gente pensar nessa estrutura, porque quando a gente pensa em sociedade, a gente está falando de um gênero de associação que é caracterizada pelo exercício comum de uma atividade econômica com o escopo de dividir lucros. Não existe sociedade se o intuito dela não for partilhar resultados. A associação pode ter outros fins. Sociedade nunca. O objeto final de uma sociedade é sempre partilhar resultados. E a pergunta que a gente faz é, na hora que você estrutura, então, a uma sociedade, essa associação com o escopo de dividir lucros, ela é um contrato, ela é uma instituição. Antigamente existiam até outras formas de falar isso. Eles poderiam discutir se era um ato coletivo, um ato complexo. Hoje em dia a discussão ela fica muito mais nesses dois pontos, contrato ou instituição. O que seria uma sociedade e instituição? Uma sociedade e instituição, basicamente, é uma organização permanente de pessoas e coisas visando alcançar uma determinada finalidade. Por que essa organização permanente? A discussão na época, isso nasce lá na França, era que os contratos eles têm natureza efêmera, eles passam muito rápido. Enquanto a sociedade, ela tinha uma natureza permanente, ela tem o intuito de se permanecer, inclusive para além dos sócios. Mais modernamente, se a gente discutir um pouco essa relação, o que a gente pensa é como que a gente consegue entender melhor essa natureza institucional de uma sociedade. A gente pensa que não são interessados nela somente os sócios, tem outros interessados nela. Exemplo disso, vamos para o artigo 116, parágrafo único, e 117, parágrafo 1º, alíneas A, B e C da Lei 6404, Lei das Sociedades Anônimas. Lá é reconhecido claramente a natureza institucional da sociedade anônima, tanto que é considerado abuso de poder de controle em sociedade anônima, o desrespeito ou desvio da finalidade institucional, da soberania nacional, do interesse nacional, o interesse dos empregados, ou seja, não são só os sócios interessados. Contudo, talvez a mais clássica forma de se definir uma natureza de uma sociedade
é a partir do contrato plurilateral. Contrato plurilateral é uma figura jurídica bastante interessante. Por quê? Vamos começar com uma coisa que vocês já devem ter passado por aqui, que são as partes de um contrato. É importante a gente não confundir parte com sujeito. Parte é um centro de um contrato que se relaciona com as demais. É importante a gente pensar que uma parte pode ser mais de um sujeito. Pense bem, num contrato de compra e venda, 2 pessoas podem vender um imóvel para uma única pessoa. Você teria do lado comprador uma parte unissubjetiva, uma pessoa comprando, e do lado vendedor uma parte plurissubjetiva, 2 pessoas vendendo. Mas ainda assim você teria somente 2 partes. Quando a gente fala do contrato plurilateral, nós estamos falando de um contrato com pluripartes, ou seja, mais de 2 partes. Indiferentes essas partes são unissubjetivas ou plurissubjetivas, ok? E qual que é a grande diferença do contrato plurilateral, além dele ter pluripartes? O contrato plurilateral, especialmente quando a gente pensa no contrato plurilateral associativo, ele tem prestações, ou seja, as partes se comprometem a obrigações que se adicionam, não se opõem, não são antagônicas. Os interesses delas no contrato são harmonizados. Vamos pensar um pouquinho nessa diferença. Pense num contrato de compra e venda. Contrato de compra e venda, quando eu vendo uma coisa para você, eu estou querendo que a propriedade do bem saia de mim vá para você e o dinheiro venha para mim. São prestações antagônicas. Quando a gente está falando de um contrato plurilateral, todos nós colocamos prestações para o mesmo escopo, para a consecução daquela mesma atividade fim. Lembra disso? Ok. E se a gente falou, então, que a natureza da associação é de um contrato plurilateral, a sociedade, uma espécie do gênero associação, vamos pensar, então, algumas distinçõezinhas que são importantes você ter aqui. Ou seja, não confundir associações e sociedades com outras estruturas que têm mais pessoas. A primeira delas, e talvez a mais comum, seja o condomínio. Vamos pensar num condomínio? O que é um condomínio civil, galera? Um condomínio civil nada mais do que é quando mais de uma pessoa tem a titularidade sobre um bem. É importante você notar que um condomínio, ele não é um contrato. Ele pode surgir de um contrato, ou seja, 2 pessoas podem comprar em conjunto o mesmo bem. Mas ele também pode não surgir, 2 pessoas podem herdar em conjunto um único bem. Ele não é uma relação contratual, ele é apenas um estado, uma situação jurídica que as partes estão em comum. Outra distinção importante são fundações. Vamos pensar nisso? As sociedades, associações, como eu disse para vocês, são a comunhão de pessoas por uma relação contratual. A fundação não. A fundação é uma dotação patrimonial, ou seja, um conjunto de bens personalizado para um determinado fim. Não é a união de pessoas. Ok, galera? Você conseguiu ver essas distinções? Você acabou de entender qual que é o objeto e a natureza de uma sociedade. Até o próximo módulo.